Bom dia! Hoje, dia 19 de abril de 2022, a gente retoma a discussão dos produtos da Lei Geral de Proteção de Dados que foram elaborados pensando na equipe Janot. E hoje a gente conta com a presença de Joanilson, Lene, Lucas Miranda, Tássia, Vinícius e Taine. Todos presentes? Ok. Vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês tenham acesso à política de segurança, que é um documento que até o momento foi debatido e discutido mais internamente comigo, com Tássia e também com Vanessa, e agora é o momento que eu vou publicizar para vocês esse documento. É um documento que não fica exposto na página do Janot, ele não foi pensado para isso, é um documento interno que serve para trazer para vocês algumas medidas de segurança que vocês podem aplicar e devem aplicar no dia a dia de vocês, em qualquer função que vocês estejam executando dentro do Janot, seja no atendimento, seja em reuniões relacionadas a negociações com potenciais parceiros. E agora eu vou compartilhar a tela com vocês e vocês me avisam se vocês estão enxergando o documento no Word, ok? Conseguem enxergar? Estou só ampliando aqui a fonte. Essa é a nossa política de segurança cibernética e da informação. Eu vou disponibilizar para vocês pelo grupo do WhatsApp também, para que vocês possam ler com mais calma. E eu vou fazer uma introdução para que vocês entendam. Estão conseguindo escutar agora? Melhorou o áudio? Uhum. Pronto. Vou falar aqui mais perto do microfone. Então, essa é a política de segurança cibernética e da informação, um documento interno que eu vou compartilhar com vocês após essa reunião. E eu vou fazer uma apresentação para que vocês entendam o contexto de elaboração e de que forma vocês devem ler e interpretar esse documento. O objetivo da política de segurança cibernética e da informação é comunicar tanto ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, quanto também aos demais gestores de atrativos e também a você, equipe, as medidas gerais de segurança da informação que são implementadas ou que estão em via de implementação pelo Janot no tratamento de dados pessoais. Então, o objetivo desse documento é deixar todo mundo na mesma página, tanto o gestor, quanto a equipe, quanto possíveis interessados. É uma forma, inclusive, de mostrar segurança e de mostrar que existem ações sendo tomadas pelo Janot para proteger dados pessoais dentro da empresa. Por exemplo, um investidor que deseja saber em que medida essas ações estão sendo implementadas na empresa, ou então, por exemplo, até em um caso extremo de investigação de Ministério Público ou da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse documento, ele facilita a comunicação e prova que o Janot está se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados. Tem políticas para isso e que também essas políticas são informadas para todo mundo da equipe. Entendem essa parte? O objetivo desse documento? Ok. Então, a aplicação. Onde e como essa política ela é aplicada? Ela é aplicada a todas as pessoas, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, empresas, por exemplo, eventuais parceiras, eventuais gestores, pessoa jurídica, que prestem ou venham a prestar quaisquer serviços à empresa Janot Comunicação e Tecnologia, seja na condição de empregado, de autônomo, de estagiário, ou seja, é uma política que se aplica a todo mundo. Por quê? Porque visa trazer
esse norte, essa orientação em relação ao que é certo, o que é errado, qual é o ponto de partida em relação à segurança cibernética. Então, esse é o objetivo. Aqui eu faço uma explicação de quem seriam esses terceiros, porque juridicamente é importante mostrar quem é que está dentro da relação e quem é que está fora da relação. Janot, empresa, e gestor, quem é que é terceiro aí? Quem é que não faz parte diretamente dessa relação? Então, tem um parágrafo específico para dizer quem são esses terceiros. E também para informar que mesmo essas pessoas que não estão ali no contrato Janot e ICMBio também devem respeitar essa política. Quem são essas pessoas? Eu, o contador, o prestador de serviço, você. Então, são todas essas pessoas que precisam saber o conteúdo dessa política e aplicar no seu dia a dia. Por exemplo, vocês vão ver que existem medidas mínimas, como, por exemplo, na hora de você escolher uma senha, você precisa escolher uma senha que seja complexa, que não tenha apenas números. Então, são medidas básicas que estão contidas também na política. Então, o óbvio precisa ser dito também. A gente trabalha com essa perspectiva de que a informação mais básica ela precisa ser verbalizada e transmitida dentro da empresa. Não tem que ficar nada de forma incerta ou então que precise ser deduzido por quem presta serviço. Então, a gente externaliza, a gente fala, a gente comunica. Então, aqui a gente faz uma breve caracterização de quem são essas pessoas a quem a gente está se referindo no documento. Como eu já falei na outra reunião, na reunião passada, é importante que você coloque no documento que tem essa importância, quem é quem, porque a lei pode mudar, regulamentos podem mudar. Então, onde é que a pessoa que está lendo vai saber quem é quem? No início do documento. Então, a gente repete algumas coisas que estão na lei, a gente acrescenta algumas coisas que não estão na lei. Então, por exemplo, a gente coloca aqui que o Janot, ele é o operador de dados, ele não é o controlador. Então, isso está escrito aqui, vocês conseguem visualizar essa informação. A gente coloca aqui também quem são esses terceiros, e a gente fala que são as pessoas, tanto as pessoas físicas, por exemplo, eu, Nil, quanto as pessoas jurídicas, uma agência de marketing, por exemplo, que forem contratadas pelo Janot para prestar o serviço e que não tenham uma relação jurídica contratual com o gestor. Por exemplo, eu não tenho um contrato com o ICMBio, Nil não tem um contrato com o Baixio, mas mesmo assim, Nil precisa respeitar esse documento, porque ele é importante para a segurança de todo mundo que está envolvido na relação. Entendem isso até agora? Tá claro? Pronto, então esse terceiro é aquela pessoa que não está no contrato que Lucas assinou com o ICMBio, digamos assim, ou que Lucas assinou com o Baixio, para dar um exemplo. Os usuários são as pessoas que utilizam os serviços de agendamento disponibilizados na plataforma. E segurança da informação. O que é isso no contexto desse documento? Segurança da informação são processos, são medidas que são utilizadas para proteger os recursos computacionais do operador de dados, que no caso aqui é o Janot, bem como também para proteger os recursos computacionais do próprio usuário por meio da adoção de 4 pilares: confidencialidade, integridade, disponibilidade e rastreabilidade. É uma forma de gerenciar o risco, incluindo políticas, procedimentos, diretrizes, práticas e estruturas organizacionais, que podem ser de natureza administrativa, técnica, de gestão ou legal. Esse conceito é um conceito que está na ISO 27002, então a gente trouxe para o documento para ficar claro. E, em resumo, o que é que isso significa? Confidencialidade, integridade, disponibilidade, tudo isso quer dizer gestão de risco. Em resumo, significa de que forma a empresa está se posicionando para gerenciar risco de uma forma ampla, envolvendo tanto terceiro, eu, Nil, quanto também o próprio gestor. Então, esse é o significado desse parágrafo aqui, simplificando
A linguagem técnica significa isso, gestão de risco. Como é que vocês se posicionam em relação a isso? Como em toda política, a gente precisa traçar alguns princípios. Por exemplo, nesse caso da nossa política de segurança cibernética, o princípio norteador é justamente baseado nos princípios que estão na Lei Geral de Proteção de Dados, que envolvem a proteção dos dados dos usuários e também dos próprios prestadores de serviços, porque todo mundo aqui, desde que tenha nome, CPF, tem dado pessoal. Então, às vezes a gente pensa, né, quando a gente está aqui conversando sobre proteção de dados, que os dados são somente dos turistas. Não é assim. Nós que prestamos serviços e que estamos ali coletando dados, até para fazer uma ficha de um prestador de serviço, a gente está lidando com dados pessoais dentro da empresa. Então, esse é um momento até importante de desconstruir a ideia de que os dados pessoais são somente os dados das pessoas que estão visitando o Parque Nacional da Chapada Diamantina ou Baixio, por exemplo. Não, nossos dados também são importantes e são dados pessoais. Então, é preciso que exista essa reflexão sobre prestador de serviço também ter dados pessoais que estão ali sendo gerenciados, de certa forma, dentro da empresa. Então, a gente precisa pensar também na proteção desses dados. Por isso é importante ter uma senha segura, por exemplo, para dar um exemplo básico. As normas internas de segurança cibernética, ora publicizadas ao gestor, para vocês entenderem o que isso significa. Esse documento já foi lido, tá certo, pelo Parque Nacional. Ora publicizadas ao gestor, são consideradas o pilar da atuação do JANOR, constituindo o fator-chave para mitigar significa diminuir, eventuais riscos no tratamento de dados pessoais. Lembra que eu falei que toda aquele parágrafo que tem palavras como integridade, confidencialidade, tudo isso tem a ver com gestão de risco. Em resumo, significa isso. E aqui tem um tópico para tratar da gestão de terceiros. Quem são esses terceiros? Como eu já falei, eu sou um terceiro dessa relação entre JANOR e Baixio, por exemplo. Eu nunca assinei nenhum contrato com Baixio. E aí, tem a explicação do seguinte: um dos pontos-chave para garantir a proteção dos dados pessoais constantes da plataforma JANOR é a minimização da coleta. Apenas os dados pessoais essenciais para o agendamento são coletados de acordo com o requerimento do gestor. Além da minimização da coleta, outras medidas são adotadas para garantir a devida governança de dados. Traduzindo, o que é que isso significa? Aqui a gente está informando para o público que a gente não coleta todo e qualquer dado sem discricionariedade, sem passar pelo aval de ninguém. Não, a gente segue um rito, um procedimento que envolve, por exemplo, respeitar essa análise de algum pedido que o gestor faça. Por exemplo, o gestor chega com um pedido de coleta de algum dado que ele deseja que seja coletado por meio do site, a gente vai avaliar e a gente vai inserir, ou não. Então, assim, isso mostra que a gente tem um procedimento, que não é simplesmente algo que acontece de qualquer forma. O operador de dados de JANOR estabelece controles, que foi o que eu acabei de dizer, tanto técnicos como legais, para garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente afirma aqui que são promovidos periodicamente treinamentos de conscientização sobre a privacidade e a proteção de dados a terceiros. Quem são os terceiros? Como eu falei, por exemplo, NIL, Taine, com o fornecimento de manuais ou guias explicativos sobre o tema abordado, esses documentos que a gente tem produzido, bem como são estabelecidas cláusulas de confidencialidade nos contratos celebrados. Vocês também devem estar a par disso. A gente preza pela confidencialidade e isso é traduzido por meio da assinatura de documentos informando que tudo que a gente discute aqui não vai ser publicizado. Então, é basicamente o que acontece na prática que está sendo agora consolidado em um texto escrito
que vocês estão tendo acesso. E isso aqui, esse momento que a gente está tendo aqui agora também é um treinamento, que faz parte desse projeto de adequação. Aqui é uma diretiva que a gente precisa fazer outros treinamentos para que a gente deixe isso o mais claro possível, que é o seguinte: avaliação e monitoramento de terceiros. É basicamente ordenar a casa, observar quem são as pessoas que a gente quer trazer para dentro da empresa e verificar se essas pessoas cumprem requisitos básicos de segurança da informação. Então, é isso que esse parágrafo vai dizer. O operador de dados Janot possui um processo interno de avaliação de risco que é empregado a todos os terceiros. O terceiro será avaliado periodicamente pelo operador de dados por meio de questionários, e aí tem o anexo número 1 e o anexo número 2. A gente não vai conseguir chegar neles hoje, mas na próxima reunião a gente continua. Formulados pelo setor jurídico, por mim, do Janot, com base nos guias publicados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados é quem fiscaliza tudo o que acontece em relação à proteção de dados hoje em dia no Brasil. Para vocês terem uma comparação, seria mais ou menos a ANAC da aviação. A ANAC para a aviação está para a ANPD em relação à proteção de dados. Então, essa é a relação. O que acontece? Não diariamente, mas periodicamente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados lança alguns formulários e lança algumas diretivas para as empresas adotarem no seu dia a dia. É algo muito dinâmico, a cara de uma startup, digamos assim, mas é dinâmico porque realmente muda constantemente e as empresas precisam se adequar ou pelo menos mostrar que estão fazendo algo para se adequar. Então, nesse sentido, eu trouxe um documento da ANPD para dentro do Janot, para dentro da empresa, para que a gente comece a pensar em colocar esse questionário como parte da rotina administrativa e burocrática do negócio. Então, para que serve isso? Resumindo, serve para que você passe um filtro antes de você trazer uma pessoa nova para a empresa, para que você saiba se essa pessoa tem, exemplo básico, se a pessoa tem um antivírus no computador dela antes de começar a tratar dados, os mínimos que sejam relacionados à atividade do Janot. Então, tá claro até agora? Para que eu continue. Tá sim. Assim, quando a gente fala de terceiro, a gente está falando da pessoa que não assinou o contrato com o gestor, tá? Hoje em dia, quem assina o contrato com o gestor é o Janot, na pessoa de Lucas, mas é a empresa, é a PJ. Então, nós todos somos os terceiros que, de certa forma, temos que ser monitorados também. A gente tem dados pessoais que têm que ser protegidos e a gente também tem que ser fiscalizado na medida em que a gente lida com esses dados também. Então, é uma relação cíclica. A gente tem direito à proteção e a gente também tem o dever de proteger. Então, a relação é essa. Traduzindo o que está escrito aqui em linguagem jurídica, a relação é essa. Eu tenho direitos a serem protegidos, mas eu também tenho deveres de proteção. Então, quanto mais eu protejo os direitos das outras pessoas, eu estou, de certa forma, também garantindo que os meus direitos, os meus dados também estão sendo protegidos. Então, é importante ter esse pensamento para sempre achar, porque às vezes a gente pode achar, é tudo muito externo a mim, é tudo do outro, mas na verdade não, é da gente também. Então, quanto mais a gente protege o outro, mais a gente está também reduzindo o risco para a gente mesmo. Então, aqui, os requisitos são adotar medidas básicas de segurança e a gente vai especificar quais são essas medidas aqui embaixo. Como, por exemplo, tratar apenas os dados pessoais que são realmente necessários para atingir a finalidade pretendida, minimizando a coleta. Isso aqui é um fruto de um princípio que está na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a minimização da coleta de dados, que significa tornar baixa a coleta de dados. Na medida em que, por exemplo, haja necessidade, nunca mais, sempre na medida.
Por isso que eu digo para vocês, até assim, quando vocês estão em uma loja, para dar um exemplo prático, fora do Janot, quando vocês estão comprando alguma coisa, nunca se sintam coagidos a oferecer seu CPF ou o número de telefone de vocês comprando um lápis. Então, assim, não existe relação lógica entre você estar fornecendo esses dados e a aquisição do produto. Não tem nada a ver. Então, assim, diferente, por exemplo, de caso o Janot precise coletar um dado do tipo peso de uma pessoa porque uma determinada ponte, um determinado atrativo não suporta, não sei, um determinado peso. Dando um exemplo hipotético, não existe esse exemplo aqui na prática no Janot. Mas aí existe uma correlação entre o produto que está sendo vendido, o serviço que está sendo prestado e a informação que está sendo solicitada. Então, é importante ter esse senso crítico também para que a gente proteja os nossos dados no dia a dia. Em caso de empresas, a orientação a partir desse momento é que as empresas contratadas elas possuam pelo menos diretrizes básicas de proteção contra ameaças. Enfim, por exemplo, caso se contrate uma empresa de marketing, é importante indagar para essa empresa. E aí, como é que vocês protegem os dados? Vocês têm algum filtro, alguma coisa, alguma política para barrar o acesso de terceiros? O que é que vocês têm aí hoje em dia em relação à proteção de dados? A pessoa não precisa te apresentar necessariamente um documento formal feito por um advogado dizendo essas são as diretrizes, mas a pessoa precisa responder um e-mail, pelo menos, dizendo o que é que ela faz para proteger o dado dos próprios clientes que a empresa, por exemplo, de marketing já tem ali naquele momento. Antes de você embarcar numa contratação, é importante sempre ter informação. Então, é isso que essa política está dizendo aqui. E agora a gente finaliza a apresentação, esse primeiro momento, e a gente vai continuar na próxima semana no ponto 3, que é sobre a proteção de computadores. Eu vou disponibilizar o documento para vocês, e aí vocês já podem, inclusive, fazendo um checklist em relação àquilo que vocês já adotam na prática, e caso exista algum ponto que tenha gerado alguma dúvida e que vocês não tenham certeza se aplicam ou não, eu estarei disponível para responder e esclarecer, e o documento ficará disponível assim que a reunião terminar pelo WhatsApp, e o contato você já tem, e com isso eu finalizo a apresentação e abro espaço para dúvidas, e após isso finalizarei a gravação, ok? Obrigada. Eu acho que foi tudo bem claro, né? Não tenho dúvida.